Salve senhoras, senhores e afins, olha nós aqui de novo, no segundo vídeo dessa série. Eu estou uniformizado, estou aqui no serviço ainda, mas eu espero que esse vídeo seja um pouco melhor, porque o anterior, a qualidade de som principalmente estava muito ruim. De imagem nem falo muita coisa porque eu sou feio mesmo, é a nossa realidade. Mas aos trancos e barrancos a gente vai melhorando a cada vídeo, ou pelo menos essa é a nossa intenção. Bom, quando eu entrei para a igreja, já vão quase 25 anos, eu fui para lá com muita raiva. Por causa da idade, final da adolescência, é normal, e também muitos problemas pessoais, familiares, né? Eu acredito que o tempo, gente, ele deve melhorar as pessoas, sabe? A gente tem muito aquela visão de que a pessoa, à medida que vai envelhecendo, vai ficando mais ignorante, vai ficando menos tratável, mais impaciente. Mas eu acho que o tempo tem que fazer o contrário. Por quê? A gente inverte as coisas. No começo da vida a gente está sempre com muita pressa, muito acelerado e tal. E na verdade é quando a gente tem todo o tempo do mundo. E acredito que quando a gente vai com calma na vida, a gente aprende mais. E quando a gente está mais velho, a gente tem que acumular sabedoria. É triste ver uma pessoa chegar numa idade avançada e você vê que ela não evoluiu nada. Eu tinha para mim, desde muito cedo, uma analogia do Sr. Miyagi. Só vai entender quem já assistiu o Karate Kid, principalmente o 1, 2 e o 3. O 4 também é bom. E aí eu tenho a série Cobra Kai, né, que é baseada nos filmes e a série também é muito boa. Mas enfim, o Sr. Miyagi, ele sempre foi uma referência de tipo de velho que eu queria ser. É um homem que é muito calmo, que ele sempre sabe que resposta dar, sempre sabe que atitude tomar, sempre sabe o que fazer. E eu pensava, caramba, eu quero ser assim. Com o tempo eu fui aprendendo algumas coisas básicas. Primeiro que o Sr. Miyagi é um personagem fictício. E caramba, a maior parte dos velhos que eu conheci não tem tanta sabedoria. E se eu for me tornar um velho sábio, eu acho que eu vou ser uma exceção à regra. Na maior parte das igrejas que eu passei, a religião, em vez de nos conectar a Deus, ela vem se tornando mais uma ferramenta de manipulação de massas. Porque elas são muito importantes para votar, são muito importantes para fazer volume, são muito importantes para muita coisa. E caramba, cadê a importância de Deus para elas? Ou delas para Deus? Eu vou explicar isso melhor. Um versículo bíblico que é muito citado nos últimos anos que está lá em João 8,32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É muito bonito, né? Porém, o que é verdade? Pelo menos na concepção dessas pessoas que usaram muitos versículos bíblicos, principalmente em campanhas políticas dos últimos tempos. São verdades ou são pontos de vista? Porque o que eu vejo muito é um tal de querer impor, bater o carimbo, é isso, o que eu estou dizendo é isso e o resto é tudo mentira. E não é bem assim. E a gente também vive num tempo da chamada pós-verdade, em que a verdade parece que é assim, vista de um outro ângulo, de uma outra forma, e cara, não é desse jeito. Existe a minha verdade, existe a sua verdade e a verdade de fato. Não adianta eu dizer, olha, a gravidade é ficção ou a gravidade é real. Pô, a gravidade é o seguinte: você salta de uma altura que não vai te machucar, vai te puxar para baixo, é isso, essa é a verdade. Não adianta eu pensar de um jeito e você de outro. Eu sei, é uma analogia meio rasa, mas nos últimos anos, principalmente a igreja evangélica e boa parte da igreja católica também, se apoiou no que eles tratavam como escolhido de Deus, né? Aquele que foi eleito para a presidência e em quem eu não votei, e eu tenho muito orgulho disso. Agora, mas como um povo que se diz seguidor da verdade propagou tantas mentiras como essas daqui, por exemplo? Por isso, nós não integramos o Centrão. O Centrão. Eu sempre fui do Centrão. Votaram num cara do Centrão. O Brasil foi um dos países que menos subiu o preço das coisas. Mas aqui, a alta dos preços foi bem mais intensa. O Brasil teve no ano passado a terceira maior taxa num ranking de 200 países. 95% dos brasileiros sentiram o impacto da inflação nos últimos 6 meses. Bolsonaro também disse nesta quinta-feira que assume a responsabilidade pela inflação, mas afirmou que o problema é no mundo inteiro. O Brasil é um dos casos raros entre as grandes economias do planeta. Somente o país e a Turquia formam uma seleta dupla, onde há inflação, juros e desemprego na casa dos 2 dígitos, a chamada tríplice coroa negativa. A molecada não sofre com vírus, pô. Até que você não viu o moleque morrendo de vírus por aí. Alguém conhece algum filho de alguém que morreu de vírus? Não tem. Desde o início da pandemia, 1.449 crianças entre os 5 e os 11 anos morreram de Covid no Brasil.
Você já parou para pensar que parece que o Brasil, em grande parte, pelo menos quase metade desse Brasil que vota, se tornou uma seita política religiosa? Nunca gostei dessa mistura de política e religião. Mas uma seita, para virar uma seita, primeiro, é necessário isolar o grupo do resto do mundo. Informações que venham de fora, como televisão, jornais, rádios, revistas, grupos de redes sociais, qualquer coisa que não venha desse grupo não é levada em conta. Toda informação que venha de fora deve ser rejeitada, porque tudo está no maligno, tudo é mentira. Só esse grupo detém a verdade. Já é um começo estranho. A segunda etapa, o líder vem falar em nome de Deus, com uma autoridade que vem do céu, e qualquer outra voz que não seja dele vai levar o mundo para o inferno. Mas o grupo dele está salvo, porque esse grupo tem o privilégio de estar sendo liderado pelo legítimo representante dos céus. Aleluia! O terceiro passo para se formar uma seita no começo as palavras, os ideais, as mensagens estão alinhados com os preceitos divinos. Mas com o tempo as coisas vão mudando. Agora os preceitos divinos passam a ser o que o líder diz. E o povo aceita isso porque já perdeu a capacidade de questionar. E fica muito perigoso quando se chega num ponto em que o líder é infalível. E eu poderia citar muitos exemplos, não só religiosos, mas como políticos também. Mas não é o foco do vídeo e vamos lá. Eu tenho visto muitos líderes religiosos falando em nome de Deus e defendendo causas que teoricamente estão dentro da vontade de Deus, estão na palavra de Deus. Mas será que o amor de Deus está nessas palavras, nessas revelações? A palavra de Deus não devia ser usada para disseminar preconceitos. E aí poderia se dizer, mas a palavra de Deus é denúncia, a palavra de Deus é para trazer as pessoas à luz. Beleza, mas eu estou falando da forma. Em Lucas, capítulo 7, versículo 34, o próprio Jesus se descreve. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Nessa passagem, encontramos um Cristo que andava com prostitutas, ladrões, que fazia amizade com samaritanos, romanos, pessoas marginalizadas de todos os níveis sociais. Jesus se notabilizava pelo amor, pela aceitação, não por julgar as pessoas, e sim oferecer uma segunda chance a elas. E o máximo de repreensão que eu vi muitas vezes ele usando é: vá e não volteis a pecar. Essa é a chave. Jesus nos ama como nós somos, e essa é a parte boa. Mas o pecado tem uma atração muito forte sobre nós, certo? Uns têm mais atração por isso ou por aquilo, mas todos têm atração pelo pecado. E o pecado é uma fraqueza que é muito forte. Mas Jesus não ameaçava com o inferno. Assim como está registrado no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, o próprio Cristo diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Beleza, o que é jugo, né? Jugo é aquela espécie de madeira que é colocado em 2 bois. Então você, aceitando as palavras de Deus, colocaria esse jugo sobre você. Porém, o jugo você não usa sozinho. Tem uma segunda pessoa, que a meu ver é o próprio Jesus. O próprio Jesus colocando o jugo sobre ele, sobre você, dizendo: vamos caminhar juntos. Eu vou ajudar você e nós vamos percorrer essa estrada, você e eu. Deus nos ama como nós somos, mas Ele não quer que permaneçamos no pecado, e essa é a grande diferença. O maior exemplo que Ele nos deixa é que Ele se dispõe a caminhar junto conosco, e é uma caminhada contínua. A vida cristã não é alto e baixo, você está lá em cima hoje e está embaixo amanhã lá em cima, não. É uma subida contínua, é um gráfico ascendente, e ele pode demorar, te levar onde você quer chegar, mas você não vai chegar lá se não caminhar. E se Jesus está caminhando ao seu lado, não tem como você não chegar onde Ele quer que você chegue. Amar o pecador não é participar de suas práticas pecaminosas. Talvez mais pessoas vivessem a fé que salva se vissem o exemplo dos que se dizem cristãos.
Mas os cristãos, muito influenciados por seus líderes, se colocam mais como referencial. Não sejam assim. Como eu já disse no primeiro vídeo, na igreja eu encontrei algumas exceções, mas a regra é que os cristãos não vivam pelo exemplo, vivam mais pela insistência em obrigar as pessoas a ser como eles querem que elas sejam. E não adianta tentar obrigar o próximo a aceitar a sua verdade, chantageando-os com uma mensagem de castigo eterno, porque isso mais afasta o pecador da redenção do que de fato as atrai para Cristo. E quando essa argumentação, entre aspas, converte alguém, quase sempre essa pessoa não é transformada. Suas práticas, outrora mundanas, agora são trocadas por um fanatismo, uma truculência e até mesmo uma terrível hipocrisia. E isso, não sei se vai atrapalhar ou não a salvação dela, mas tenho certeza que seu mau testemunho vai repelir muitas pessoas para longe do evangelho de verdade, o do amor de Deus. Os líderes religiosos mais conhecidos do nosso país querem ter mais poder que o Espírito Santo, que é quem convence os pecadores do pecado. E esses líderes sequer parecem desejar a salvação dos que não os seguem, e sim seu extermínio. Eu não julgo quem vai para o céu ou para o inferno, mas eu declaro, segundo a palavra, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. E eu escolhi mostrar aqui quem vai para o inferno, segundo a Bíblia, e é isso que eu prego e é isso que eu creio. Quem votou em Lula no domingo se tornou meu inimigo. É inimigo da igreja, é inimigo de Deus, é seu inimigo. Nunca mais eu vou no Nordeste. É um povo que estão lá, preguiçosos, porque os que não são vieram embora. Para cá, vieram trabalhar. Só que a grande verdade é essa. Ó Deus, que aqueles juízes não morram de causas naturais, que os seus ossos apodreçam, que eles tenham que ser carregados em cima de camilhas, cadeiras de roda, que não consigam se sustentar sobre os próprios pés e coluna. Todo homossexual has got a reservation in hell. Tem uma reserva no inferno. Every lesbian couple lésbica has got a reservation in hell. Reserva no inferno. Every transgender has got a reservation in hell. Every bisexual, todo bissexual has a reservation in hell. Reserva no inferno. Every drag queen, every crossdresser has got a reservation in hell. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Mas é curioso como Jesus tinha uma paciência exemplar com todas as pessoas ao seu redor, menos com um grupo específico, os líderes religiosos da sua época ou os fariseus. E é incrível como aqueles líderes se parecem com muitos líderes de hoje. Interpretam a lei a seu modo, pregam uma fé baseada em práticas ritualísticas, sabe? Desde a higiene pessoal até como o povo deve se portar durante as celebrações, uma atenção exagerada a questões de dízimos e ofertas, críticas a práticas sexuais, enquanto outras áreas da vida humana que também são pecado, são ignoradas. A lista é imensa e usam demais versículos bíblicos aliados a analogias pouco práticas para inculcar suas verdades na mente das pessoas. Para mim, é inaceitável um líder religioso ser truculento, raivoso, preconceituoso e deixando o amor ao próximo em segundo plano, porque isso que deveria ser prioridade em qualquer mensagem que ele passar. Olha, a humildade para mim é a marca mais visível de quem busca viver o Evangelho. Uma das piores práticas que alguém que se diz cristão deve adotar é, para mim, o deboche. Primeiro, porque você está diante de alguém que sabe menos que você não tem que humilhar essa pessoa. E muitas vezes a pessoa sabe mais do que você, então você tem que respeitar também o conhecimento dessa pessoa, o que não quer dizer que você tem que baixar a cabeça. Não é errado questionar. Errado é usar o questionamento para tentar invalidar a autoridade dessa pessoa. É inadmissível uma pessoa que se porta como se já soubesse de tudo, quando na prática todos deveriam usar o jugo de Cristo Jesus. O que significa, gente? Que todos estão caminhando e aprendendo. E quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. Não adianta deixar esse conhecimento subir a cabeça. Para mim, uma vez só é suficiente. Quando alguém que possui autoridade religiosa é pego numa contradição séria. Eu já fico desconfiado, mas beleza. Todo mundo erra, todo mundo desliza, todo mundo tropeça, não tem jeito. Mas se essa pessoa faz de novo, mesmo que seja uma outra coisa, mas é uma coisa também séria, aí não, eu já me afasto, essa pessoa deixou de ser uma referência para mim. Porque provavelmente essa pessoa nem sequer acredita na mensagem que ela prega.
Mas atualmente parece que não importa quantas vezes essas pessoas prevariquem, é como se elas tivessem mais autoridade que o próprio Jesus e não pudessem ser questionadas. Novamente, aquela questão de culto ao líder. Não existe líder infalível. Eu acho que acabei sendo até um pouco raso. Eu queria ter me aprofundado mais, mas há muita coisa para falar. Espero que muitas oportunidades venham e que eu possa voltar a esse tema sem ser repetitivo. Mas eu quero encerrar essa palavra ainda dentro daquele famoso versículo do João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Só que agora eu quero ir lá para o versículo 44, o próprio Cristo falando: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E essa mensagem foi pregada para quem? Para aqueles homens cheios de deboche e conhecimento da palavra de Deus, que usavam essa palavra para manipular as pessoas. Mentir é algo grave, mas todos mentimos. Eu minto, você mente, mas mentir usando a palavra de Deus para manipular a fé das pessoas é algo que se insere em outro patamar. Por isso devemos tomar muito cuidado. Cuidado para não sermos enganados e cuidado principalmente para, consciente ou inconscientemente, não nos tornar esse tipo de pessoa. Paz.